Drama Total é um desenho bem controverso, com um humor bem duvidoso, e isso é algo que todo mundo sabe e todo mundo gosta. Desde que a primeira temporada foi lançada, Ilha dos Desafios, mesmo passando em muitos canais infantis, o desenho manteve o seu tom irônico com piadas adultas bem propositais. E isso fez com que o desenho fosse censurado aqui no Brasil e em vários outros países quando ele foi exportado para fora do Canadá. E isso não só causou algumas mudanças em falas, mas também em algumas cenas que mudaram completamente. E se compararmos com a versão que veio aqui pro Brasil com a de outros países, percebemos que o Drama Total é um tanto diferente. Então, meus amigos, hoje vamos falar sobre as mudanças na versão brasileira de Drama Total. Bem, se você ficou interessado e quer saber mais sobre isso, prazer, eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Drama Total. Algo muito importante que temos que saber é que Drama Total, antes de ser exibido em vários países, ele estreou no Canadá, o seu país de origem. E só depois ele foi exportado para fora. E quando empresas como a Cartoon Network conseguiram os direitos de exibição, muitas mudanças foram feitas, principalmente nos Estados Unidos, que foi a versão mandada para o Brasil. Por isso que a versão dos Estados Unidos é bem parecida com a versão brasileira, porque a empresa de distribuição é a mesma, a Cartoon Network. Então, às vezes, temos diferenças entre a versão do Brasil e dos Estados Unidos e às vezes não temos nenhuma. Temos uma diferença maior com a versão do Canadá. E a censura mais comum que temos nesse desenho e que temos em todas as versões é a nudez, que é muito recorrente. O tempo inteiro temos algum personagem tendo suas calças abaixadas, uma roupa de banho retirada e muitos outros momentos em que eles ficam sem roupa alguma. Claro que nada é muito explícito. Sempre nessas cenas eles tampam tudo deixando pixelado. Mas é engraçado que isso se tornou tão comum no desenho que eles só deixaram lá, eles só censuram e é isso, eles não apagam essas cenas. Por exemplo, no episódio 13 de Drama Total, Tortura Extrema, nós tivemos uma das cenas mais polêmicas de Drama Total, e que de forma alguma deveria estar em um desenho animado, mas ela está lá. Nesse episódio, Heather precisa fazer com que Harold perca para que sua equipe ganhe a imunidade e a recompensa da vez. E a ideia que ela tem é justamente cortar com uma faca a corda que estava puxando ele. Só que enquanto ela faz isso, um galho acaba agarrando em sua blusa e rasga ela, fazendo que seus seios fiquem à mostra e sejam exibidos de forma pixelada, mas por alguns milésimos de segundos. E mesmo que isso tenha sido censurado com os pixels, ainda é uma cena bem polêmica. E que sim, foi exibida em muitos países, só que com censura. Dizem as más línguas que realmente existiu essa cena sem censura e que tudo foi exibido. Alguns dizem que é real, e outros dizem que é fake, e que foi feito por alguém que não bate muito bem da cabeça. Uma coisa que acontece em Drama Total muitas vezes são os personagens se expressarem de forma não recomendada para um desenho infantil. Diversas vezes eles acabam xingando e obviamente isso não passa quando o desenho tem que ser transmitido para o público geral. Então as falas deles são cortadas, mutadas ou até mesmo com um barulho de pip durante as falas dos personagens, deixando implícito que o que eles dizem não era algo para um desenho da Cartoon Network. E a forma que eles arrumaram de minimizar esses xingamentos foi um tanto inusitada. Um exemplo disso é no episódio 10 de Turnê Mundial, Gente Nova na Parada. Os competidores são arremessados do avião e acabam caindo no mar aberto. E Chris manda todos correrem até os seus barcos para começarem o desafio. E no meio disso, a Courtney tenta assumir o controle de sua equipe dizendo o que todos devem fazer. E chegando perto do barco, a Courtney diz: "Eu fico com a ponta", coisa que não agrada nada a Heather, e elas começam uma discussão. Então a Courtney diz: "Eu sou uma líder formada", e a Heather responde: "Imagina se não fosse". E isso na dublagem brasileira é até que engraçado e inofensivo, mas é porque essa fala originalmente foi totalmente apagada e censurada na versão brasileira. No diálogo original, a Courtney diz que ela é uma CIT, que basicamente é ser monitor de acampamento, e a Heather responde: I coach minnows. I am a CIT. More like a BITC. More like a BITC. Se você não entendeu, a palavra que a Heather soletra para Courtney é um xingamento nos Estados Unidos, e que se fosse trazida para o Brasil,
seria ela chamando a Courtney de algo bem mais pesado do que idiota. E que se você conhece essa palavra, você vai entender o porquê dela não ter sido adaptada para o Brasil. E outra cena que não temos acesso no Brasil é da eliminação de Lindsay. Lindsay, para quem não se lembra, era uma personagem lá da primeira geração de Drama Total, que se aliou a Heather na primeira temporada. E ela passou toda a temporada sendo a capacha de Heather, ajudando ela com as suas maldades e sendo humilhada diversas vezes, por acreditar que elas eram amigas de verdade e que a Heather levaria ela para a final. Mas a sua história não acabou muito bem quando no episódio 18 de Drama Total, fora da correia, Lindsay foi eliminada por causa de Heather, que a enganou e recusou abrir mão de sua imunidade para ajudar Lindsay. Então a Lindsay solta o verbo sem mais e nem menos e diz o que todo mundo pensa sobre a Heather. Só que a cena que temos no Brasil foi censurada. Mas na versão original, todos os xingamentos de Lindsay foram exibidos sem nenhuma alteração. Ah, de tipo, que você é 2 caras, traidora, mentirosa, uma grande... Like how you're a two-faced, backstabbing, lying little, no-good, selfish, heartless, pushy, bossy, mean bully of a girl. I always told them they were wrong. E olha, eu realmente acho que ficou bem mais engraçado a cena censurada aqui do Brasil. Como vimos na versão original, ela nem disse coisas tão ruins assim, mas quando a censura é posta, faz tudo que ela diz parecer bem pior. No episódio 11 de Turnê Mundial, Eu Vejo Londres, acontece algo muito engraçado e um tanto confuso sobre a música desse episódio, em que eles devem tirar a roupa dos guardas até que achem a próxima dica para seguir o desafio. Acontece que originalmente a música se chamaria de Espilos, que significa tirar a roupa de alguém, e essa é a premissa do desafio. Mas a Cartoon Network alterou esse nome e a música foi chamada de Troca de Roupa dos Guardas, que faz um trocadilho com a troca entre os turnos dos guardas e a troca de roupas, apagando totalmente a ideia de nudez. E além dessa mudança, também tivemos 2 alterações na letra. Na versão original, quando a equipe Amazônia está discutindo sobre quem deveria tirar a roupa do guarda, Sierra diz que apenas o Cody pode despila e vice-versa. Mas essa fala foi alterada e ela diz que fez um voto de que o Cody é o único homem para ela. E quando a Gwen tem a ideia de colocar o rosto do Cody em um dos guardas para fazer a Sierra tirar a roupa dele, a Sierra faz algumas piadinhas adultas. I made a vow that Cody's the only man for me. I can only strip Cody, and he can only strip me. Poor honey, quick, get out of those things, and that will help, I bet. Yeah. Before our honeymoon or marriage, Cody, you're a trip. Yeah, we're gonna... Acabou que as falas de Sierra não pegaram muito bem e foram alteradas pela Cartoon. E essa versão alterada é a que foi dublada para o Brasil. Então nenhuma dessas piadas chegou até a gente. Tá bom, e já que estamos falando sobre piadas e adaptações, muitas das vezes a dublagem brasileira soube muito bem como executar algumas delas. No primeiro episódio de Drama Total, quando a Lindsay pergunta sobre o banheiro e o Chris diz pra ela que ele é comunitário, ela responde que não entende nada de política, pensando que o banheiro era comunista. Mas na versão em inglês, ela responde que não é católica, porque comunitário em inglês se parece muito com a palavra comunhão. Cadê as tomadas? Vou precisar ligar minha chapinha. É, tem umas no banheiro comunitário, sabe? Lá do outro lado. Banheiro comunitário? Mas eu não entendo nada de política. Não é... Where are the outlets? I have to plug in my straightening iron. There are some in the communal bathrooms, just across the way. Communal bathrooms? But I'm not Catholic. Not Outra coisa que foi adaptada foi a música Fui Enganada, em que a Courtney expõe toda a sua raiva sobre a Gwen ter beijado o Duncan. Na versão original, a Courtney chama a Gwen de Boyfriend Kisser, que basicamente significa beijadora de namorados, ou se fosse adaptado, ladra de namorados. Fui enganada, perdi meu namorado. Pensei que fosse amiga, mas eu não vou livrar a cara dessa mala, não. Fui enganada, você vai... Boyfriend kisser, I thought she was my friend, but now it's time to diss her. Sure, we had some fun times, but I'm not gonna miss her now. Boyfriend kisser.
Fora que também um dos personagens de Drama Total A Nova Ilha teve seu nome alterado para se encaixar no Brasil. O nome de Beardo é alterado para Bernardo, porque Beardo não faz muito sentido em português. E essa pequena troca também aconteceu com um dos rótulos de Drama Total Corrida Alucinante, em que a dupla Elodie e Mary são chamadas de cientistas na dublagem brasileira, mas na original elas são chamadas de gênias. E também, boa parte das falas de Relâmpago foram alteradas. Na dublagem original, ele coloca a sílaba chá na frente de cada palavra. Mas na dublagem brasileira não tinha como encaixar isso e isso foi simplesmente apagado. Done and done. Shabang! Shabam! Friends? E uma coisa que eu fiquei surpreso de descobrir quando mais novo é que muitas pessoas não conhecem Drama Total como Drama Total, mas sim como A Ilha dos Desafios, porque foi assim que o desenho foi adaptado para a gente, mesmo que depois o Drama Total tenha sido popularizado. Assim como Luzes da Maçã, A Nova Ilha e A Corrida Alucinante, que são títulos exclusivos do Brasil. E isso não é bem uma censura, mas é um fato curioso. Me diz aí, de que forma você conheceu o Drama Total? Então, chegamos ao final do vídeo. Agora eu quero saber de vocês. Tem alguma censura nesse vídeo que te surpreendeu? Ou alguma mudança que você percebeu em Drama Total que eu não comentei nesse vídeo? Bem, deixem aí embaixo. Eu vou ler a opinião de todos vocês. Mas por hoje, ficamos por aqui. Deixe o like no vídeo caso vocês tenham gostado, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e ativem o sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo. Eu fico por aqui. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo, pessoal. Fui!